Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 2, amém? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para servir de testemunho ao seu tempo. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus Cenáculo. Dá uma salva de pau para ele, igreja. Vai, em nome de Jesus. Aleluia. Posso aceitar? Deus abençoe todos vocês. Pastor, eu fui orientado aqui para pregar sobre isso, meus amados irmãos. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que hoje nós estamos indo com proposta aqui diante do Espírito Santo, na face do nosso Senhor, em busca de influências, mitologias no cristianismo atual, que desdobram possíveis perpetuações de referências humanas. E eu vou aproveitar aqui para dizer para você que está me ouvindo, eu cito uma delas, Moisés, que por mais que não tenha sido uma das referências mitológicas, estão tornando essa figura uma coisa parecida. E isso é tão visível dentro da igreja, eu tenho orientado constantemente a vocês aqui. É tão visível que o nome de Moisés está sendo mais anunciado e pregado dentro das igrejas do que o próprio Salvador. Isso se trata nada mais do que uma regressão que hoje a igreja está vivendo, e que eu não quero ter aqui em vista uma forma comercial de extorquir pessoas como igrejas agora estão se empenhando, mas um esforço do próprio satanismo que está infiltrado dentro da igreja hoje, que não é nada diferente do que na sociedade, de fazer as pessoas se distanciar da verdade absoluta, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que pode ser comprovado. E por mais que Moisés não tenha culpa, nem a biografia dele, ele está sendo usado exatamente, principalmente dentro das igrejas, para fazer a imagem de Jesus ser ofuscada, distanciada do centro da adoração, da educação, da formação, até mesmo daqueles que congregam dentro da igreja. Então nós estamos vivendo sim influências malignas, estamos sendo alvos delas, por intermédio de sistemas religiosos, políticos também, para ofuscar a vista do povo, a fim de que eles não vejam, não conheçam, não estejam por dentro daquilo que Deus quer que eles se libertem, ou então conheçam por verdade. Amém, Jesus? Você vai preparar um texto para o pastor, 2 Timóteo 3, verso 16 e verso 17. Vocês vão ler esse texto, pastor. Amém? Em voz alta, depois eu te falo aqui algumas coisas importantes que nós vamos trabalhar na nossa cabeça por intermédio do Espírito Santo para se libertar aqui nessa noite. Amém, cenáculo? Então presta atenção no que Deus vai te falar. Lê o texto primeiro aí, 2 Timóteo 3, verso 16, verso 17. Vai.
Amém. Então o que Paulo está dizendo aí? Ele está exatamente determinando que o que a igreja vive agora a nível de produção e interpretação foi dada por Cristo. Tudo que foi produzido por Ele, da mesma forma interpretado pelo poder do Espírito Santo, nós usamos aqui nessa igreja para salvar almas. Então não há como se levantar um ministério de uso exclusivo de Cristo sem usar a sua verdade. Tá? Então vamos para o conceito do que seria mito. Conceito claro. Mito é uma criação. Então, eu te digo uma coisa aqui que eu tenho como verídica, eu te prego uma coisa aqui, que eu acredito que é verdadeira, e você aceite ela também da mesma forma. Que é mais ou menos o que a sociedade está vivendo a nível de criações e ideias. Que isso é um sistema muito antigo de homens que quiseram dominar o mundo. Nós vamos falar sobre uma coisa aqui que nós não podemos provar, não há certeza sobre isso. Trata-se de uma ideia, de um pressuposto, de alguma coisa que nós acreditamos, e nós vamos falar tanto nesse mundo sobre isso, que um dia as pessoas vão acreditar como coisa aceitável, então única de suas vidas. Então, de que forma que a mitologia ela vem sendo pregada na sociedade, inclusive é trabalhada atualmente hoje sobre as pessoas? Por esse caminho. As pessoas não investigam, elas não querem saber a natureza e a procedência daquilo que elas estão ouvindo, mas só pelo fato de que as agrada, as realiza, de uma certa forma, elas têm como coisa verídica e como coisa verdadeira. Eu vou falar aqui um exemplo disso. A evolução, a ideia de que o mundo tenha sido criado por intermédio de uma explosão molecular, isso foi pregado e falado nas escolas há séculos. E se você não sabe o criador da evolução, ou da ideia científica da evolução, ele morreu com uma Bíblia nas mãos, se arrependendo diante de Deus, e morreu sem provar a tese disso. Mas a coisa é tão forte a nível de querer se pregar uma coisa que não tem certeza e empurrar para todos como se fosse uma coisa verídica, e não é. Isso não pode ser só provado pela questão da evolução, mas tantas e tantas outras ideias que ao longo dos séculos foram pregadas para a sociedade, para a humanidade, a fim de distanciar as pessoas daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E a igreja sempre foi afetada por isso. Sempre o evangelho ele foi, diríamos assim, atacado por esses formadores de ideia. Há pensadores que ao longo da história eles definem que a mitologia ela sempre esteve presente no meio de grupos que gostam de ouvir histórias. Eles são da opinião de que as pessoas que mais têm tendências a assimilar ideias fictícias, fantasiosas ou coisa parecida, são aqueles que são dados a escutar de histórias de pessoas que são experientes. São dados a ouvir coisas que agradam, mas não têm comprovação real. Então esse sempre foi o caminho dessa ciência estúpida. Procurar saber aonde estão essas pessoas, esses grupos, que não estão preocupados com a verdade, ou se existe uma verdade. Começando pela religião, se há um único Deus nisso. Porque na verdade preferenciam ou privilegiam mais o aspecto da fantasia, da arte, da magia, dos contos, que podem emocionar a alma, encantar o nosso ser, mas também podem te levar para o abismo, para uma destruição tal, porque a verdade mesmo você não está conseguindo mais enxergá-la. Está tão entupido, tão envenenado com isso, que não consegue mais distinguir o certo do errado, o verdadeiro do mentiroso. Abre o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao verso 21.
Pode ler em voz alta para o pastor. Vai, cenáculo. 2 Pedro 1, verso 20 e verso 21. Lê. Amém. Então, por mais que essa palavra teologia, ela nos dê um desconforto, por dar uma impressão de intelectualidade, eu vou transformar a teologia por estudo da palavra de Deus, tá? Uma das coisas mais respeitadas no livro sagrado é que quando você entra de cabeça para estudar o que ela está lhe pregando, você se preocupa ali naquele momento em distinguir o que você tem que viver agora, o que é para o teu ensino, para a tua doutrina, para te alimentar a nível de fé, e aquilo que é temporal, histórico, passado, de situações que Deus não vai repetir mais, mas que fez lá atrás, mas em dias como hoje, não faria de novo. Um exemplo disso, o Mar Vermelho, quando se abriu historicamente uma vez só. Uma vez só. Por que não? Por que não existiu outras repetições, por exemplo, pastor? Porque Deus entende, eu tenho dito isso aqui, Deus entende que o seu Filho vindo da terra, sua obra, sua fala, sua pregação, sua morte, sua ressurreição, o seu legado já é suficiente para salvar almas. Ele não precisa voltar lá agora, no Rio Jordão, no Mar Vermelho, outros rios maravilhosos que tem lá em Israel, para te provar que ele tem poder, que ele tem força ou que ele existe. A evolução que o Antigo Testamento viveu a nível de fé, é que Deus trouxe o seu Filho na terra para dar aos homens um ponto comum para que eles se salvem. Nós entendemos assim porque a fé nos pede isso. Amém? Então, estudar as formas, estudar a palavra de Deus é uma libertação. É uma libertação que a gente vive. Porque a nossa cabeça é cheia de besteira. Nós somos vítimas de culturas, nós somos vítimas de contos, de invenções, de ideias, que nos afastaram de Deus por muito tempo. Inclusive pessoas que você não consegue trazer aqui hoje, se doam a esse conceito de que mentiras que foram pregadas há séculos, que viraram transmissões de ideias hereditárias, essas pessoas não querem acreditar que são mentiras. Elas não querem acreditar que se tratam de invenções. Um exemplo claro disso é a idolatria, que é uma herança egípcia, pagã, se dobrar diante de estátuas esculpidas por homens. A Bíblia condena, mas um cara inteligente deveria também saber que aquilo ali é uma fabricação puramente humana, ideológica. Então, como uma entidade incorporar uma imagem para poder ser vista? Não entendo isso, nem biblicamente, e nem se tratando também de razão, consciência, inteligência. É uma pedra, minha gente. Mas você vai pregar para o camarada que aquilo ali é puramente material, não divino, e ele insiste. Por quê? Porque aquele conceito, aquela ideia foi encarnada nele por intermédio de famílias, avós, bisavós, enfim. Então só Deus para libertar isso aí. Só Jesus para entrar realmente ali na vida daquela pessoa e resgatá-la desse estado inútil, dessa inércia, que assim como eu posso classificar. Nós temos uma Bíblia em mãos, ensinando isso, mas a Igreja Católica insiste em continuar canonizando homens comuns, levantando na sua história mais mitos, para crendices. Está claro lá. E o que a igreja evangélica também faz com os seus, que por mais que não tenha imagens de santos dentro da sua adoração, também adoram homens e os colocam acima de Cristo quando escutam mais as suas histórias do que aquilo que a Bíblia fala. Tem um monumento lá no Brás, chamado Templo de Salomão. Você quer mais?
em pleno século 21, na era da minimização, do final dos tempos, o cara vai lá e monta uma igreja para Salomão, diante de um mundo que padece de fome, miséria e falta de educação. É um monumento para te provar como que a mitologia ela continua se infiltrando na educação do povo e trazendo homens, famílias, gerações a acreditarem aquilo que não é verdade, que não é verídico. O que distingue Jesus Cristo dos mitos? Arqueologia, ciência, testemunho, materialidade, rastros por onde ele passou, que ninguém pode negar que ele não esteve aqui. O que distingue Jesus Cristo de toda essa lista de classificações, de besteiras e asneiras que se pregaram por aí, é que além dele provar a existência científica e arqueológica da sua obra, aqueles que creram e foram instruídos por ele também existem. Então não há como querer colocar ele lá, nessa banda, nesse grupo de criações. Mas o fato é, nós estamos ainda nos deparando com um governo de educação lá fora, que para eles, todo indivíduo que pensa livre, pensa por si mesmo, sem influências, que tem a sua própria razão, a sua própria consciência, ele é uma ameaça. O sistema entende isso. Que todo indivíduo que ele mesmo por si próprio define o que ele quer crer, ele é uma ameaça. Eles querem manipular, controlar a sociedade com essas ideias incontestáveis, aliás, com essas ideias mentirosas, criativas, sedutoras, mas mentirosas. Porque eles precisam da sociedade isolada nisso para eles criarem os seus planos e executarem os seus planos, como estão fazendo agora. Então nós temos um fundamento de verdade para crer. Nós temos uma revelação que Deus nos deu, que se comprova, não só historicamente como espiritualmente. Nós não cremos em mitos, não admitimos mitos, não estamos à procura de emoções, não estamos à procura de cinema, de inovações tecnológicas, de visão em 3D, porque nós queremos a realidade. Nós buscamos a verdade, e a verdade é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não batizo, não trago para ser membro para a minha igreja ninguém que gosta da minha beleza, até porque nem beleza eu tenho e nem simpatia também. Quem se batiza nessa igreja, quem se torna membro aqui é porque alguma coisa ele tem para falar de Jesus a nível individual. Pastor, não lava a cabeça de membro, por mais que tenha uns aí. Mas crente verdadeiro não se permite ser influenciado por homem nenhum. Se ele serve a Jesus porque ele vê. Ele serve a Jesus porque ele testemunha, porque ele sabe que é verídico, ele experimentou, ele viveu uma libertação, ele viveu uma graça real, ele viveu algo de acontecimento verídico com Cristo. Vai tirar isso dele para você ver se você vai ter força, se você vai conseguir. É que nem ontem, nós fomos numa vigília agora, esse final de semana, e muitos dos nossos irmãos aqui foram no mato orar com a gente lá, e lá no meio da selva amazônica, nós dobramos o joelho ali, começamos a orar de madrugada, e muita coisa que gente aqui escutava de nós, que acontecia nessas madrugadas em oração, viram ontem, aliás, sexta-feira, ficaram com os olhos arregalados desse tamanho aqui. Fala assim, pastor, é uma coisa maravilhosa, e é. Então os caras não estão recebendo lavagem aqui não, meu filho. Eles viram lá a sarça de Moisés se queimar também pelo poder de Cristo. É que nem Paulo diz, Israel também bebeu desta água que bebemos aqui, também comeu do pão que nós estamos comendo aqui, porque continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Salvador. Então se hoje eu creio porque eu vejo, eu creio porque eu experimento, eu creio porque eu sinto, eu estou aqui hoje, porque eu sei que esse Deus é vivo. Não vim ouvir uma história, vim ouvir a verdade que salva, a verdade que liberta. E sinceramente não se produz isso com máquinas.
não consegue se despertar em alguém um interesse por Cristo por causa de música, musicalidade, por causa de encantos e magias. Isso é coisa de Cinderela. Eu deixo para você. Me apeguei com Jesus, porque Ele se mostrou verdadeiro para mim. E hoje eu prego a verdade de Cristo como algo verdadeiro para mim, que eu quero que seja para você também, mas não como história, teoria, como verdades. Sabe como isso vai acontecer? Dobrando teu joelho no chão, buscando mais Jesus, se consertando mais dos teus pecados, se arrependendo mais daquilo que você não conseguiu mudar, trabalhando essa vida espiritual, abrindo as portas do teu coração para deixar Jesus entrar. Porque se isso não acontecer, eu vou estar pregando hoje aqui e você também não vai acreditar. Jesus é uma verdade só para crentes. Ele é uma verdade que salva somente para aquele que quer crer. Ele é uma verdade que pode se tornar possível na tua vida, se você der abertura para a tua mente, escutar o que Ele fala e parar de ir em busca de ideias e teorias que não se comprovam. E infelizmente muitos estão se doando e se dando a isso. Abre o texto da palavra de Deus em 2 Coríntios 13, versículo 8, você vai ler esse texto aí para mim, meu irmão. A pior coisa nesse mundo aqui é dizerem que não há uma verdade. Você quer ver o estopim da mitologia? É dizer para a sociedade que não há uma verdade, porque abre um leque, minha gente, para o povo sair buscando inspiração por aí, abre um leque. Para o povo sair por aí buscando livro de autoajuda, religiões e variedades, pensadores, gente experiente, gente intelectual, gente sabida e coisa parecida. Mas para a igreja, Jesus é a única verdade. Fala, cenáculo. Jesus é a única verdade. Fala. Fala, Jesus é a única verdade. A única forma de inspiração. Lê o texto, 2 Coríntios 13, 8. Amém. Fala de novo. Amém. A verdade é o seguinte: se você for analisar verdades prontas, bem elaboradas, pode gerar desinformação. Eu tenho que admitir isso. Uma coisa parecida a isso é novela, televisão, mídia. Hoje a sociedade ela vive a desinformação, porque muitas coisas que são ditas lá não são verdades. Foram elaboradas para fazer o povo acreditar com pretextos óbvios de gente mais forte governar. Mas não é a minha pregação hoje aqui, fica tranquilo. Mas o fato é que toda vez que eu escuto alguma coisa, eu tenho que saber a natureza daquilo. Eu acho que é um desafio para nós hoje. Para a igreja, se o que o pastor está pregando é bíblico, se Jesus viveu, se ele pediu, se ele ordenou, se ele testemunhou, se os apóstolos viveram, se é o credo da igreja primitiva de Atos, se estava lá, o que o povo está fazendo hoje aqui. É tão fácil de você encontrar uma mentira, mas parece que o povo não quer a verdade da mentira. Não quer saber onde está ela, a verdade sobre ela. Parece que todo mundo quer fechar os olhos para aquilo, a fim de não se entristecer, de não se decepcionar, de não doer. E fica se enchendo desse lixo pronto. Então, se há uma verdade, ninguém pode ir contra ela. Dá um exemplo claro disso aqui. Jesus restaurou um cego lá, de nascença, e o cego, quando foi restaurado pelo milagre do Senhor, entrou, porta dentro do templo, para dizer aos oficiais de Israel que quem tinha feito aquele milagre lá foi Jesus. Os oficiais começaram a ficar bravos com o menino, porque queriam que ele dissesse para o público, para o povo israelita, que ele nunca foi cego. Daí chamaram os pais do garoto, para que os pais dissessem para aqueles que estavam começando a se influenciar por aquele milagre e a começar a acreditar que Jesus era o Messias, que eles fossem lá perante o público e dissessem: olha, meu filho nunca foi cego, o que está falando aí é tudo mentira. Só que os pais chegam e dizem o contrário. Não, nosso filho era cego, nós o conhecemos assim. E nós também estamos espantados de ver esse menino aqui agora curado.
dentre tantos outros milagres que ali o Evangelho prega, que ele anuncia. Ninguém pode ir contra a verdade, se ela tem indícios de verdade, se ela comprova a veracidade. Ninguém pode ir contra a verdade de Cristo e a verdade ao teu respeito, inclusive, da tua identidade, da tua história, se você comprova. Então, para mim, quem quer isso, encontra. Você tem lá uma variedade de deuses, de mitos, de religiões, mas você procura o verdadeiro entre tudo aquilo lá que foi criado pelos homens. Eu tenho para mim que essa exploração sincera, por mais que o homem seja ignorante acerca de Deus, Deus o conduz. Tem misericórdia. Cuida para que ele encontre entre todas as coisas boas que se pregam aí, aquele que salve e aquele que é mais verdadeiro. Para mim, querer essa verdade é tudo. Você estar em busca é tudo. Se o teu objetivo for esse, volto a dizer, você vai encontrar. E quando você encontrar, isso vai ser tão verdadeiro na tua vida, que ninguém vai conseguir arrancar de você. Jesus é isso. Por que as pessoas se desviam da fé? Por que elas abandonam Cristo? Por que elas abandonam o Evangelho? Por que elas abandonam aquilo que algum dia lá atrás elas disseram, eu creio? Porque nunca tiveram uma experiência forte, nunca tiveram um encontro verdadeiro. Porque quem tem, minha gente, não se apaga assim não. O cara era evangélico hoje e agora está escrevendo um livro de ateu. Isso é uma coisa fora do normal. É puramente satânico isso. E trata-se também de um reflexo da alma dessa pessoa, que ela foi em busca e não encontrou. Então para ela botou tudo no mesmo saco e classificou como coisa absurda, inclusive o cristianismo que ela conheceu. Aí a importância. Se você não tem algo verdadeiro de Jesus para falar, o diabo sempre vai usar esse espaço vazio dentro de você para colocar esse lixo. O lixo da fantasia e da ficção. Mas se você leva as marcas de Jesus na tua vida, de coisas verídicas e verdadeiras que você conheceu e viveu, eu volto a dizer de novo aqui, ninguém te tira daqui. Ninguém te arrasta de Jesus, não existe isso. Como Paulo falava, eu levo as marcas de Cristo no meu corpo. Eu levo as marcas de Jesus na minha vida. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, é desde lá de trás da sua conversão, o Jesus que derrubou ele do cavalo, jogou ele no chão e transformou Saulo em Paulo. Ele estava dizendo disso, eu trago sobre a minha vida obras que Jesus fez, que não podem ser apagadas por ninguém. Talvez você diga assim, mas pastor, então por que eu não tenho as minhas? Porque você creu demais no homem. Você vem para ouvir história, não para ter encontro com a verdade. Você é desses grupinhos talvez aí, que se reúnem de maneira íntima para ficar discutindo entre si as coisas mais convincentes e convencionais para acreditar. Nós não, eu digo por mim. Abandonei todo o lixo que já se pregaram aqui nessa terra para me especializar somente nesse assunto. O que é verdade, ninguém pode ir contra a verdade. E se Jesus é uma coisa verdadeira, eu vou buscar. Agora, como a Bíblia está me ensinando, e eu tenho certeza que no final disso tudo, vai ser verídico, vai ser verdadeiro, vai ser maravilhoso. E quem tem essas marcas aqui sabe do que eu estou falando aqui nesta noite. Aleluia. Então qual é o futuro da mitologia no tempo contemporâneo? Criar novos mitos. Porque os lá de trás da Grécia já estão esgotados. A produção de novas referências para a sociedade é o ponto Q hoje de todas essas corporações que estão envolvidas com as ficções e as fantasias, a mágica, a magia, dessas coisas que o pastor está pregando aqui. Primeiro ponto para o sistema satânico é encontrar quem são essas referências e esses mitos, essas pessoas que vão contar histórias baseadas em fenômenos, mentiras que viraram verdades, mentiras que acabaram virando moda fantástica. Um exemplo disso são os heróis
que a indústria cinematográfica gosta de elaborar. Um exemplo disso são os jogadores de esporte, que passam a ser referências tão fortes na vida da juventude, da adolescência, inclusive de adultos, que Jesus não é tão importante assim. Novelas, mídia, tendências que estão aí na sociedade sendo financiadas para serem incorporadas por intermédio de pessoas que gostam muito de ouvir histórias, contos, ideias e participar de ideias, mas não se preocupam com a veracidade, com a verdade. A mitologia continua vencendo no mundo, porque o sistema sabe inovar, eles sabem cantar, e eu tenho que admitir. A tecnologia hoje é um dos maiores avanços para isso que eu estou pregando aqui. Manter a sociedade que gosta de ouvir história interativa, presa, hipnotizada, tomada por aquilo. É uma coisa tão real, que você vê as pessoas sendo comandadas por isso, não sendo mais si mesmo. O propósito é a inércia, o propósito é o distanciamento, o isolamento dessas pessoas com aquilo que está acontecendo de verdade nesse mundo aqui. E prendê-las nisso aqui, no cotidiano fantástico, do tipo, eu vou me tornar aquele jogador de futebol. Com base no que você está dizendo isso aí? De 1 milhão. Talvez você consiga, que nem a Loteria Federal. Você quer ser o Romário, você quer ser o Robinho, pedala mesmo. Porque você pode ficar vivendo a vida toda tentando entrar nesse meio esportivo e não conseguir, porque tem um monte de esquema por detrás disso que você não sabe. Empresas, financiamentos, investimentos de marca. Você acha que você vai entrar lá e vai se tornar o que eles são hoje, porque você sabe jogar bola? Daí lá no final da tua vida, quando você souber que você não vai ser o Robinho, você vai estar sem o 2º grau, o 3º grau, sem formação de educação, sem emprego, limpando os carros do farol, passando flanelinha no espelho, entendeu? Que a vida toda eu pensei em ser um jogador de futebol. Um exemplo disso, vou ser modelo. Sou linda, maravilhosa. Quem são elas? Daí vai atrás de anúncios para meninas bonitas que querem ser modelo. Entram lá, são estrupadas, violentadas, prostituídas, drogadas, e muitas delas não chegam a ser conhecidas no mundo, mas acabam se tornando mulheres frustradas. Algumas delas se suicidam, algumas delas são encontradas em centro de recuperação para drogados, e vão terminar de um outro jeito que sonharam um dia ser. Tudo porque incorporaram, tudo porque absorveram, tudo porque tomaram para si uma coisa que o outro lado está pregando, mas não é verdadeiro, não é real. Quando todo mundo souber, que as torcidas souberem inclusive, que os jogos eles já estão esquematizados, pré-estabelecidos para já definir quem vai ganhar o próximo campeonato, ninguém mais assiste futebol. Quando vocês souberem que um juiz ganha rios de dinheiro para definir uma jogada, você nunca mais vai ficar perdendo tempo para ficar gritando o nome de futebol, ou o nome do time que você mais ama. Quando você souber que aquele jogador que você coloca a camisa, com o nome dele atrás escrito 10, ele vendeu copas do mundo para ganhar dinheiros à custa da decepção do povo e da frustração do seu povo, que não é nada patriota. Um exemplo disso é o tal do Ronaldo, que é um dos maiores cambalacheiros que eu já conheci no esporte, que vendeu a Copa lá da França e vendeu outras, e sabe lá Deus mais o que ele vendeu também, no corpo dele inclusive. Então é isso, você fica olhando para aquilo lá, está montado pela televisão para te dar o impulso, a emoção, para te dar o domínio dessa alegria, mas as realidades são duras, difíceis, são tristes, mas o povo não quer. É que nem essa Copa do Mundo que aconteceu aí. A própria, o logotipo da Copa é a imagem frustrante, decepcionante de Chico Xavier. Deixa eu fechar o olho aqui, porque o que vem aí é desgraça. E estava diante deles lá o tempo todo, e eu já falando, vai dar besteira.
vai dar besteira. Daí que aconteceu, deu besteira. Daí o povo fala, nossa, o Brasil não jogou bem, levou 10 da Alemanha. 10 que foram esquematizados, que foram elaborados antes. E tudo nesse mundo aqui é esquematizado por gente que quer governar e dominar. Então para eles a inércia, para o povo, é a melhor coisa para eles reinarem. Então vamos criar mitos, vamos construir referências, vamos fazer com que as pessoas se empreendam em alguém ou alguma coisa, porque vão se isolar daquilo que tem que ser visto, observado, refletido. Imagine só, se todos fossem com o objetivo de estudar e se formar para ser presidente da república, os canalhas não iam poder mais ser. Imagine só, se todos definissem que iam ser juízes, advogados e bons, que não se corrompem, aqueles que são esquematizados não iam poder gerar esquema, fortunas. Eu estou dando um exemplo para você de como as coisas acontecem lá fora. Posso continuar? Por que eles não investem em educação no teu filho e no filho do vizinho do lado? Porque eles querem que os filhos dos mais ricos tenham o lugar dele, que não são inteligentes, mas tiveram uma educação para serem podres. Para eles uma sociedade educada, uma sociedade de princípios, eles não podem governar. Eles precisam desestabilizar, desinformar, perverter. A intenção deles é drogar, viciar os jovens, fazer com que eles fiquem lá ouvindo funk mesmo, falando de transas, falando de bumbum, falando de tudo que eles falam lá, de drogas, de apologia ao crime. Porque enquanto eles ficam lá naquela farra destruidora, eles esquematizam aqueles que vão dominar. O diabo é assim, quem governa com ele também é. Por isso que a igreja é uma ameaça, porque nós temos a verdade aqui, e ninguém tira ela de nós, e a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração existem para servir Cristo, Jesus de Nazaré, que já me disse que o mundo é do diabo. Aleluia. Então está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10, Paulo dizendo que quando o anticristo, o iníquo, o filho do diabo, né, aquele que virá governar o mundo, o podre, o sujo, ele vai aparecer aqui nessa terra, fazendo sinais, prodígios de mentira, e todos aqueles que forem lá em adoração a ele, quem é? Aqueles que não tiveram uma objeção em conhecer a verdade de Deus para se salvar. Quem testifica diz amém. Quem testifica diz amém. Então não adianta, irmão, você pode orar, clamar, mas se ele não quer um encontro com a verdade de Deus, não adianta a igreja interceder. É uma coisa impressionante. Eu não estou querendo desmotivar ninguém aqui não, mas a iniciativa pessoal é uma coisa muito importante. Querer exatamente ir em busca daquilo que é verídico, verdadeiro, que procede, que está em Deus, que pode ser revelado por Ele. É uma das coisas mais importantes da fé. A sede, a necessidade, a carência de saber aonde está essa verdade que salva, que liberta, que restaura, que cura, que transforma, aquela que vem de Deus para as nossas vidas. Um exemplo disso é que quando o filho dele veio à terra para falar tudo que o homem não sabia acerca do Pai Celestial, o mataram e o crucificaram e mandaram ele sair daqui. E quais são as razões? Para que as mentiras não fossem reveladas. Lá em 1 João capítulo 4, verso 5 ao verso 6, João diz que o mundo escuta quem é do mundo, e não nos ouvem. Aqueles que nos escutam, que ouvem o que a gente diz, são aqueles que querem estar na presença de Deus. Mas se eles são do mundo, eles não nos escutam. Classificando o quê? Deixando claro onde está o sinal da igreja verdadeira. É aquela que está à procura da verdade de Cristo, ainda que doa. E deixando claro aqueles que estão à mercê de ideias, teorias, mentiras, fantasias, o cotidiano fantástico, não é? Vou ser o super-homem, uma hora eu vou voar, uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou conquistar, ou então um dia eu vou ter um político honesto governando o meu país. Essas coisas que ao longo do tempo ele acreditou. Se ele quer mentir, ele sempre vai viver da mentira. Tá? Sempre vai. É que nem uma senhora de idade, de 70 anos a 80 anos de idade, querer ter um corpinho fino
e voltar a ser jovem. Mas nem Deus faz esse milagre. Porque em respeito à idade, você está na idade, então curta a tua idade, por favor. Por que você quer ser jovem agora? Hã? Então são estas coisas, porque ela ouviu e viu demais aquilo lá e ela incorporou. É a subjetividade, é a escravidão da imagem, do som, da produção, da beleza arquitetada, das ideias proclamadas que eles queriam que fosse a única verdade a ser vista pela humanidade, e dentre tantas outras que a gente vê, a sociedade sendo alvo, sendo nesse momento manipulada. A igreja está a par disso, e nós trabalhamos para não fazer parte disso. Estamos aqui hoje para que essa luz que está em Jesus nos ilumine de uma forma tão profunda, que até as mentiras que nós acreditamos acerca de nós mesmos sejam reveladas pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua manifestação. Coisas que eu acreditava ser verdade, mas que para Deus é mentira, e Ele vai me convencer. E Ele vai me convencer, porque a obra do Espírito Santo é esta, é trazer o homem para a luz, a fim de que as suas obras sejam feitas em Deus. Abre aí a palavra Filipenses capítulo 1, versículo 27, cenário. Filipenses capítulo 1, versículo 27, igreja, leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Aprenda a ler a palavra, vai. Amém. Então qual é o propósito do sistema satânico aqui nessa terra, aqui, inclusive com a igreja? Fazer com que essas pessoas que foram arquitetadas e criadas no mundo artístico, ou se viraram ícones ou referências perante a sociedade, que elas se tornem popular, conhecidas e desejadas. O diabo, ele tenta criar um mercado para isso, e parece que ele consegue, até com o meio evangélico. Eu estou pregando aqui acerca de verdades de Cristo, verdades que são puras, mas eles não querem ouvir o pastor Daniel, por exemplo. Por quê? Porque ele já tem uma referência lá no meio gospel, no meio evangélico, da qual eles adotaram como sendo a única coisa que eles precisam ouvir, ou devem ouvir. É que nem o Papa. Há verdades acerca de Cristo que devem ser levadas em consideração mais do que a Igreja Católica fala. Mas os seguidores do catolicismo, grande parte deles tem o Papa como sendo a referência divina na terra. Ele é uma representação forte da religião, e é disso que eu estou falando aqui. A sua popularidade, a instituição histórica de peso da qual ele está agregado, faz com que multidões venham até a ele, e vivem dessa hereditariedade de mentiras que a Igreja Católica pregou tantos séculos. E eu volto a dizer isso a você. É um erro, pastor? Não, não é um erro, é uma ignorância. O propósito do sistema é fazer com que as besteiras e as falsas ideias se tornem um mercado de consumo, sejam disponibilizado a tipo de gente que talvez seja você, que procura uma estreita relação com aquilo que admira. Estreita relação no sentido seguinte: eu só acredito nele, eu tenho medo de virar ícone, sabia? De ser uma representação espiritual na vida dessa pessoa que congrega aqui. Se eu quiser, eu consigo, mas eu sei que não é o meu papel. Mas muitos querem ser, porque o interesse realmente é esse: manipular, governar pessoas acerca de interesses, para alcançar certos interesses. Jesus sendo a referência disso, acaba isso. Ele sendo a referência da qual nós precisamos incorporar. Paulo diz: tenhais o mesmo sentimento que Cristo, tenhais o mesmo sentimento que Ele, a mesma forma, a mesma obra, o mesmo testemunho, a mesma pessoa, o mesmo caráter. Porque se Ele não se tornar a tua referência, o ponto comum da tua consciência, tanto você como eu podemos virar e se transformar, sim, em consumidores de besteiras. Passaremos a estreitar relações com coisas que são tão erradas, tão mentirosas, tão fúteis como nós.
Passaremos a ser exatamente isso daqui, um instrumento de manipulação. De gente que vive da personalidade histórica do outro, da identidade do outro, de gente que existiu e que quer ser igual. Mas é um ser humano, pelo amor de Deus, que você está adotando como exemplo na tua vida. E por mais que ele tenha sido algo da qual você se espelhe, você corre riscos sérios de acabar como ele. Humanamente falando, tá? Isso aqui é sério. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, dizem lá para a sociedade que o problema da matança de americanos que entram dentro das escolas e fazem extermínios lá, que esse problema é o quê? Que esse problema é que lá nos Estados Unidos o armamento lá é livre. Qualquer cidadão americano pode comprar uma arma com licença. Eu já vejo de outra forma. Tratam-se de pessoas que ficam confinadas dentro da sua casa com videogames e Nintendos, assistindo filmes de matança, e depois, quando isso sobe para a cabeça, ele acha que ele tem o direito exatamente de ser aquilo. A vida real para ele já não existe mais, as consequências da vida também não existem mais. Ele está tão insensível, tão dominado, que ele acaba transferindo o cinema que ele assistiu para as ruas. Mas eles não vão falar, obviamente, isso que eu estou te dizendo aqui. Que nem um personagem homossexual. Se você colocar uma criança para ficar exatamente assistindo aquilo lá, várias vezes, ela não vai incorporar. Ela não vai admitir aquilo como uma coisa que ela pode também ser. Por isso que o PT está fechando um cronograma de educação nas escolas estaduais e municipais sobre o homossexualismo, porque eles entendem de sistema de educação e manipulação mental. Como é que eu posso considerar uma criança aos 2 anos de idade homoafetiva, homossexual, se ela não sabe nem o que ela quer? Tem alguns pais que chegam para mim e falam assim: pastor, expulsa o diabo no corpo do meu filho. Por quê? Porque ele está falando que ele está brincando com o boneco e quer ser menina. Daí eu falo: ô, mitologia, vai ler um pouco de Bíblia, vai, filho. Teu filho está querendo de repente brincar com boneca porque a irmãzinha está sendo mais amada do que ele. Então alguma coisa que você está errando na vida do teu filho aí, que você não sabe. Você só está preocupando em desenvolver masculinidade nele, inclusive precoce, para garantir que ele seja macho no futuro, do que ele está querendo um pouquinho de amor e consideração do Senhor, que não está vendo ele. Não é botando no bordel para fazer ele aprender sexo, é fazer ele ser macho. Deixa ele crescer. Deixa ele desenvolver, ama ele. Lá na frente ele vai saber que tudo isso não passou de uma brincadeira, de um momento de engano da vida dele, de crise que ele viveu. Não, ele já nasceu assim. Mas tu é um retardado, meu, né, Jean Willis? Você é um retardado, um débil mental. Não tem cromossomo homossexual, mas ele quer criar um cromossomo homossexual. Ele quer dizer que nasce homossexual. Que ele é Freud, ele é Newton, ele é tudo misturado. Ele quer recriar a ciência, ele quer ser a ciência. E tem um monte de gente que está acreditando nele, inclusive pais, que ficam ouvindo esse tarado, tá, por aquilo, dando aula de sexualidade. E a hora que tem um filho com um problema homossexual em casa, fala: ai, filhinho, eu aceito você ser assim. Está lá em Gênesis o que é antropologia. Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Tá? E o que Deus criou está criado. Só vai mudar se você cortar. Falando literalmente sobre ciência. Tá? Não gastronomia, ciência. Que me fugiu a palavra mais correta e certa aqui. Né? Só vai mudar se decapitar. Porque senão, vai continuar sendo aquilo lá que a gente tem, todo mundo tem aqui. Para dizer o que você é. Filipenses 2,5, irmãos. Então quando você quiser identificar um mito, saiba, todos eles se autorrepresentam.
E todos estes que se autorrepresentam como partes divinas, um avatar, aquele cara que tem metade de Deus, metade de homem, entendeu? A cabeça dele é homem e o resto dos membros dele é um cavalo, né? Como é que chama? Aquele, que é um homem e o resto é um animal. Minotauro. Os irmãos estão por dentro, hein? Ele passa na frente de todo mundo e atrai as pessoas porque ele é superior, ele é diferente, ele é feito de uma propriedade diferente. Tem algumas teorias sendo pregadas por aí, de que OVNIs vieram à Terra e tiveram relações sexuais com as mulheres, e as mulheres geraram filhos com atributos superiores e maiores do que o nosso. Entendeu? E essa raça se espalhou por aí agora e está dominando todo mundo. São os superdotados, mais inteligentes, seus membros são de 3 metros de altura, essa coisa toda. Nifiline, é nome de pneu. Eu conheço esse Duraí, esse pneu é bom, hein? Olha, fala para aquele cara comedor de arroz e feijão lá, que ele nasceu e foi parido pela mesma mãe, filho. Ô meu filho, você está muito longe de ser um deus grego, que coisa que nunca existiu, né? Mas está muito longe de ser um deus grego. Você precisa comer, você precisa beber, você defeca, você tem que ir no banheiro, você tem que tomar banho, entendeu? Você não vive de luxo não, lindão. Entendeu? Vai lá falar para aquele cara lá, o boiadeiro lá, né? Fala para ele lá que a cueca dele não pode curar não. A meia dele também não vai dar bênção também não. Entendeu? Que ele é um outro miserável quanto você. Amém, Jesus ou não? Meu texto está aí, meus irmãos. Filipenses 2,5. Vai. Pode falar de novo. Amém. Uma das coisas que o pastor eu mais tomo precaução e cautela é não gerar expectativas aqui de perfeição entre nós. Ninguém é perfeito, né? Então o mito ele é um complexo de Édipo, porque se trata de uma coisa que na verdade nós nunca conseguiríamos humanamente atingir. E por isso a tendência realmente é esses recursos se esgotarem alguma hora, algum momento, e você cair numa grande depressão. Ou se decepcionar com alguma coisa que você divinizou, adorou, que nem pastor, né? Pastor é Deus aqui. Mas amanhã vai ser um complexo que ele vai ter na vida dele pro resto da vida, por quê? Porque decepcionou ele, caiu, falhou, errou, pecou. Então nós temos que deixar claro aqui hoje, Jesus é a figura que a igreja tem que incorporar, consumir, buscar exemplo, se inspirar, porque a hora que eu tornar isso, que Jesus merece ter, tornar isso humano, dar esse lugar de adoração para um outro homem sentar. O final dessa trajetória para mim vai ser decepção. Quantas pessoas aqui já se decepcionaram com alguém? Levanta a mão. Por que você se decepcionou? Porque você acreditou demais. Se você estivesse se fortalecendo em Cristo, buscando a presença do Senhor, te garanto, o Senhor ia te preparar para isso e você não ia ser tão alvejado como você foi em dores, sofrimentos. Eu já vivi muitas vezes isso na minha vida, do Senhor me preparar para aquela situação, espiritualmente, e quando ela acontecesse, eu estar pronto exatamente para não fazer aquele acontecimento o último dia da minha vida. Mas porque as pessoas acreditam demais uma nas outras, né? Porque há homens seguindo homens, homem adorando homens, homens reverenciando representações humanas. A tendência uma hora ou outra é esses recursos se esgotarem. E eles vão ter que renovar, vão ter que criar. E o anticristo é isso na sociedade. Aquele que vem fechar com chave de ouro
essas ideias absurdas que a gente escuta aí todo dia nesse mundo. Coisas que realmente a gente hoje enxerga, percebe, reflete muito bem quem elas são. Muitos ainda lá fora ainda estão escravas disso, dominadas por isso, e não conseguem enxergar. O melhor pastor, o melhor Deus da vida dela é um cara igual a ela. Meu santo Senhor, eu não posso admitir uma coisa desse tipo. Não posso aceitar isso. Porque nós vivemos de uma relação com Deus intermediada. Quer dizer o seguinte, nós não vivemos de homens, mas de uma relação com Deus que foi feita por intermédio de um Filho divino, do seu único Filho. Por isso não aceitamos homens aqui nos representando espiritualmente. Por isso que tudo que o homem fala aqui na igreja, nós queremos provar se essa verdade vem de Deus. Por isso que a igreja lê a Bíblia. Por isso que ela contesta, por isso que ela protesta, investiga, não é porque ela é intelectual, mas porque para ela a verdade de Deus é a sua única inspiração. E se as pessoas amassem a palavra de Deus, as igrejas não estariam como estão hoje. Muita gente da tua família que se opõe a essa igreja aqui. Você já foi perguntar para essas pessoas quais são as suas razões? Não é a verdade que nós não pregamos aqui. É porque elas sempre aprenderam a mentira como uma verdade e não querem agora reconhecer. Você vai lá com o texto, mostra na cara dele, esfrega, mas isso aqui está escrito. Ele não quer enxergar. Porque já foi feito uma programação na sua mente para que a verdade que está aí não seja ouvida. Mas aquele escutou. Essa sim é que deve ser incontestável. Então isso tem que mudar. Você vem na igreja em busca de quê? Você vem para a igreja em busca de quem? Quem é a tua referência? Quem é o teu ponto comum? Quem é a coisa mais importante da tua vida? Que hoje você ouviria para pôr até mesmo em dúvida o que o teu pai e a tua mãe fala. O que o teu pastor fala, o que o teu governante fala. Oh, pastor, mas nós não queremos duvidar das pessoas. Você não quer duvidar das pessoas, por isso você está indo para o buraco, para a vala, porque elas são mais importantes do que Deus na tua vida. Eu não sou dono da verdade, não é a minha autoria. A verdade, não fui eu que escrevi a Bíblia, ela não foi escrita por mim. O que eu estou te pregando aqui agora, o interesse dessa mensagem aqui hoje é mostrar a você as influências que estão aqui na educação desse povo, que não consegue ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque só pensa e só escuta lixo, e não tem propósito de se consagrar e melhorar. E vai sair aqui da igreja para ligar aquela porcaria chamada televisão e se alimentar do que fala lá para fazer um contraste ou então uma união de coisas boas que deve acreditar. Uma mistura de coisas boas entre as duas mensagens que ele está ouvindo aí, que mais interessa para ele. Deus tem uma aliança com a igreja na terra que ela é feita de uma verdade. Cristo é a verdade. Você pode chegar hoje aqui e falar um monte de coisa ao teu respeito, ele também, um monte de coisa a respeito dele. Para mim, o que interessa é quem é Jesus e o que ele fez por mim. E eu estou aqui para te comunicar isso hoje. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a qual se fez homem, sendo Deus, para morrer por os nossos pecados, para morrer por nós e nos dar a salvação. Para mim essa é a verdade absoluta que eu tenho que crer e que eu tenho que divulgar. É como esse festival de promessas que teve aqui em São Paulo.
intermediado pela Globo. Olha o nível de ingenuidade, estupidez e ignorância da sociedade cristã. Como acreditar que a Globo, que implementou no Brasil e em outras partes do mundo também, a pornografia, a homossexualidade, o feminismo, quebrou famílias tradicionais com perversidades, fez apologia à droga sim, deu o primeiro beijo gay. Como que você pode dizer que agora o diabo ficou bonzinho e quer cantar música evangélica? E contratar um monte de música e de cantores gospel para cantar para ela e para o público evangélico. Ela quer divulgar o evangelho no mundo agora? Uma televisão que foi colocada aqui nesse país por uma das empresas do Rockefeller, que tem um pacto com o iluminismo europeu e americano, de subverter a sociedade com culturas perversas. Aqui de repente agora ela quer ser crente, ela quer divulgar o evangelho na terra, só para crente idiota, que não é crente, é outro nome esse cara aí, não lê a Bíblia, não quer saber da verdade. Vai ter um evento promessas, quem vai estar lá? A Aline Barros. Quem que vai estar lá? A Ana Paula. Então eu vou, mas a Globo vai estar, não tem problema. A Ana Paula nunca vai me decepcionar. A Aline Barros nunca vai fazer uma coisa contrária a Cristo. E está beijando o capeta lá e você não sabe. Então manda o anticristo para eles mesmo, porque que eles gostam mesmo é de gente que se autodenomina, é a autorreferência. Bota esse cara aí. Amanhã ele vai se decepcionar. E sabe qual vai ser o final da trajetória dele? Religião nenhuma presta. Esse vai ser o final dele aí. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você, filho. Não te orientaram direito. Se você dizer que Jesus não funciona, é porque você é muito mal orientado. Porque tem um monte de gente aqui que, se eu pedir para levantar a mão e dizer que Jesus é verídico, porque tem uma estreita relação com Ele, e testemunhos da qual pode te falar, muita gente vai levantar a mão aqui que eu não conseguiria fazer a cabeça dele não. Aonde tem decepção, frustração, tem mito. Gente que segue gente. Gente que segue homem, vou fazer o quê? Texto de Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19. A minha mãe é a coisa mais importante do mundo. A minha também era, depois que eu conheci Jesus, deixou de ser. E eu oriento a mesma coisa para os meus lá em casa. Olha aqui meu filho, lá na final dos meus 50, não foi assim? Salomão, não foi assim também com Moisés? Lá no final da minha vida lá, amém? Depois que fica velho, fica frouxo. No final da minha vida pode ser que eu faça alguma besteira, mas continua seguindo Jesus, tá? Se caso eu fiz alguma besteira lá na frente e decepcionar vocês, continua seguindo Cristo aí. Nasceram ouvindo isso do pai e da mãe deles. Jesus é a coisa melhor, mais importante, ele é a nossa referência, ele é a nossa adoração. Caso a mamãe e o papai amanhã tibum, vocês continuem. Quantos aqui falam a mesma coisa no seu lar? Levante a mão. Você pode ser traído por essa tese, hein? Né? Você pode ser traído, toma cuidado, ela também tem outra ponta apontada para você, né? Filhinho, vem cá. Não, você está me desrespeitando. Não, por que não? Porque Jesus é a coisa mais importante que eu tenho que ouvir, você vai me desculpar. Isso também gera controvérsias para nós. Quando a gente quer trazer os filhos para besteira, eles não vêm porque Jesus é a coisa mais importante da vida deles. Mas ensina isso para eles. Educa, fala. Entendeu? Senão vai virar Robinho. Vai pedalar. Vai querer ser o Ronaldo. Né? Vai querer ser outras coisas também aí. Sinaco, lê o texto bem alto. Vai. Lê alto.
Amém? Uma coisa importante para você também, que toda referência, ela representa uma semelhança da nossa alma. Toda referência que você tem, ela representa aquilo que você quer ser. Eu já disse isso aqui. Paulo fala dos problemas que a igreja enfrenta aí, da falta de princípios, de estudo, de palavra, de educação, de verdades que devem ser ditas, como está sendo dito hoje aqui, para o fortalecimento da igreja, para que ela não caia nesse sistema de isolamento, de afastamento, de inércia, como o pastor está falando aqui. Mas toda referência, ela te representa, é o que você quer ser, é o que você quer incorporar. Mas lá no texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que foi o primeiro texto que nós lemos aqui, ali, Paulo determina, por intermédio do evangelho que Jesus pregou, qual a importância do homem. Olha, se o homem tem uma importância para Deus, a nível de propriedades divinas, por que um Salvador para resgatar ele? Se o homem ele é uma coisa tão importante a nível de suficiência, poder, inteligência, capacidade, para que um Salvador para ele? Por que Jesus teve que descer aqui na terra para apanhar e ser crucificado, a fim de salvar quem não precisa ser salvo, a fim de salvar quem já virou Deus, quem agora está sendo considerado como a mente mais brilhosa de toda a década, ou século, ou coisa parecida. Ô minha gente, se já tem gente importante, inteligente, capacitada aqui neste mundo, eles não precisam de um Salvador. Se não há pecadores miseráveis aqui, para que então Jesus se tornar um propósito de salvação com eles, se eles não precisam ser resgatados de nada? Então uma salvação intermediada pelo Filho de Deus, Jesus no meio de Deus e os homens, quer dizer o seguinte: essa é a antropologia do medo. Dizer quem é o homem, de verdade, ele é depravado, escravo, incapaz. O homem é um miserável. E quem não conhecer a sua miséria não conhece Deus. Quem não conhecer a sua miséria não sabe dizer o motivo pelo qual o Filho de Deus foi crucificado na cruz. O homem é responsável de tudo aquilo que ele agora obtém como resposta de vida. Não é o diabo, não são lutas de demônios e anjos, não são feitiçarias e bruxarias e macumbarias que estão sendo feitas para você. Você está colhendo o que você plantou, você está vivendo o que você plantou agora. Admita a tua miséria e a tua responsabilidade. Daí Jesus já tem um caminho para ir até você. A grande ênfase ou êxtase do sistema mitológico é criar essas metáforas, semelhanças, esses títulos que identifiquem mais com a sua alma, para você se sentir superiores como ela. E amanhã, quando Deus chegar e dizer a você: você é um miserável, você não vai aceitar. É um super-homem, a Mulher Maravilha, é o Batman, é o Robin que está aí, não é? É o Stallone, é o Robin, é o Rambo, não é? Tem outros aí, aquele dos dedos que viram espada, como é o nome? Hã? Wolverine, né? Aí tá aí, ó, ele é um herói, um homem de forças sobrenaturais. Ele empurra as pessoas com os olhos, ele pula monte, ele pula montanhas e não morre, ele é imortal. Tem outro também que foi imortal também nas histórias contadas pelo cinema, né? Esqueci o nome agora, me apaguei completamente para mitologia, né? Não fala que ele é miserável não, porque ele levou não sei quantos tiros e não morreu. Sai fogo da boca dele quando ele fala. Como é aquele que anda de vassoura que voa na bruxaria nova aí? O Harry Potter. Entendeu? Ele tem pó mágico.
É o Toninho do diabo. Cuidado, hein? Ele vê placas, ele sabe o teu RG, teu SIC, ele penetra a tua alma. Cuidado, porque se você ficar perto dele e pensar coisas inconvenientes, ele vai saber. Até o que você veste por trás dessa roupa vai ver as tuas celulites. Tem imagem, né? Como é que é aquelas que vê? Vocês estão me ajudando hoje, hein? Né? Que você passa lá na alfândega e mostra até raio-x, mostra até os ossos dele, né? Até se tem dólar na cueca, né? Cuidado, não mexa com ele. Tem uma parte nele estranha, né? Não vamos falar que ele é miserável, não. Não vamos dizer que ele é depravado, incapaz, escravo, totalmente irresponsável, mas o Evangelho qualifica. E a razão de Jesus vir à terra é porque nós, seres humanos, precisamos daquilo que ele veio executar. Ô meu amigo, por que você se tornou cristão? Porque eu sou um miserável. É a melhor resposta que a igreja deveria dar para a sociedade que está lá fora agora. Mas por que Jesus? Porque ele é o verbo que se fez carne, morreu por mim para dar a mim o que eu não tenho para dar a Deus. Enquanto você busca o super-homem voando no céu, eu fui aos pés da cruz, porque creio que ele está à direita de Deus. E neste momento agora, quando eu orar em nome de Jesus, Deus falará em nome de Jesus, porque este nome o céu aceita. Deus fala por ele, porque eu sou um miserável, depravado, incapaz, responsável. É o motivo de nós estarmos aqui. Não há mitos, não há referências, não há semideuses, não há homens representantes de si mesmo aqui, todos entenderam e compreenderam a mensagem da cruz. O Filho de Deus morreu para dar a nós o que nós não temos. Você é um crente? Então você pensa assim. Você é um cristão? Então você pensa assim. Desde a queda do homem até os dias de hoje, Deus considera pecador tudo que nasceu de uma mulher, e necessitados e carentes da salvação que Jesus tem para dar. Por isso, igreja, nós não estamos à procura de uma religião, nós não estamos à procura de referências humanas, não canonizamos ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas pastor Daniel, o senhor é um homem usado por Deus. Isso não me faz ser Deus, nem referência. Isso não me faz ser nada aqui diante de vocês. Paulo, quando foi avisar isso para aquela nação nativa, para aquela aldeia, dizer para eles que as curas que ele fez foram feitas pelo poder de Cristo. Quando o povo viu ele falar aquilo, deram um cacete nele lá, bateram nele quem estava com ele, quase precipitaram eles da montanha abaixo, para mostrar que a mitologia grega estava lá, penetrante como nunca. E o povo acreditando que de homens se faz Deus. Não, de homens se fazem miseráveis. Olha o que eles estão fazendo lá fora agora. Como é que eu vou acreditar que daquele cara lá vai sair alguma coisa boa? Como é que eu vou acreditar? Se a lição da história é essa: maldito o homem que confia no homem e no braço da sua carne. Porque tudo que a carne produz tem uma perspectiva mentirosa por trás. Se nós queremos mostrar ao mundo que nós avançamos a nível de inteligência, capacidade, ciência, a nível de sentimentos, coração, alma, a melhor coisa que nós temos a fazer aqui é reconhecer a nossa miséria. Depois nós dizemos quem é o Deus que nós aceitamos. Ô meu filho, eu não vim aqui para essa igreja aqui para obter mais poder divino, não. Eu não entrei no cristianismo para começar a ter força para entortar garfo, entortar talher, andar sobre as águas, que nem Jesus fez e Pedro também. Eu não entrei no cristianismo para obter uma parte divina no meu corpo, não. Entrei de cabeça para abraçar esse Jesus, porque sei que ele morreu por mim. E que há no seu corpo, na sua morte, na sua ressurreição,
uma coisa que eu preciso para me salvar. Há no seu nome e na sua obra algo que eu preciso aceitar e viver para me salvar. Por isso eu estou aqui hoje, pregando para você e anunciando a você que nós estamos, infelizmente, vivendo um momento da igreja principalmente, aonde as pessoas, elas não se contentam em saber que Deus doou um filho para que elas fossem salvas. Elas estão à procura de coisas a mais do que isso. E já estão sendo trabalhadas, futuramente, sendo trabalhadas para dizer que Jesus não é a sua referência. Eles estão aqui hoje. Para eles não há uma verdade, não há um ponto comum a ser obedecido e seguido. Estão à mercê de ideias, ventos, opiniões, e por isso vivem se batendo por onde vão. E futuramente vão se tornar consumidores de ideias e besteiras que o anticristo vai pregar aqui nessa terra como se fossem verdades. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso acontecer, mas caso esteja, eu vou ser o primeiro que vai gritar: mentiroso. É que nem a ONU, Organização das Nações Unidas, pior besteira que eu escutei como jovem na minha vida. Organização das Nações Americanas, inglesa, europeia, dos mais ricos, dos famosos, dos podres de rico, dos mais devassos, não dos pobres, não do povo. ONU não representa o povo, ONU representa a minoria. Daí ela chega e faz um levantamento de um congresso com preocupações humanas, sociais, etc. E chama todos aqueles artistas conhecidos para colocar eles de frente como papagaios para gritar: paz, paz, paz. E todo mundo: ai, eu amo esse artista, ele é a minha referência, então eu quero a ONU também. Mais ou menos assim. E é ela quem encoberta quem faz guerra, quem vende arma, quem está lá na África do Sul explorando diamantes agora para ficarem mais ricos, que é a minoria branca. Os mesmos que invadiram também os outros países, que tiveram terremotos e ninguém sabe dizer que terremoto, e quem e da onde veio aquilo, porque não tem como fenômeno natural, mas puramente político, tecnológico. E a gente fica vendo eles indo ali diante do povo, com aquelas tribunas bem, né, elaboradas, com aquele ar de autoridade, seriedade, responsabilidade, preocupação, e por detrás daquele cenário estão os assassinos, né? Sabe o que vocês estão vendo aí agora, se afogar no mar da Síria? Pessoas que estão fugindo da guerra e da desestabilização política da Síria. Sabe quem provocou aquilo lá? Os Estados Unidos e a Rússia. Eu tenho uma matéria aqui de uma jornalista, uma professora, que até colocou aí no Facebook hoje até, que ela é síria, e ela veio dizer que quem está provocando lá tudo aquilo, e quem está armando os rebeldes lá, é os Estados Unidos e a Rússia. E a Bandeirantes ficou caçando aí o vídeo aí que a gente colocou pelo YouTube, para ninguém ficar bem informado do que a própria mulher desse país veio dizer. Que quem está tirando o governo lá dos sírios são os próprios ricos que estão querendo entrar lá e explorar o que eles têm. Mas não, nós queremos acreditar nos mocinhos, nos heróis, nos homens das boas intenções, nos representantes do povo. Então você merece o diabo, porque está trocando eles pelo Salvador. Fecha os ouvidos para não ouvir o Evangelho, mas vai ouvir eles discursarem paz e segurança quando são eles que fazem a guerra. Por que a China não deixa o seu povo ter internet disponível, aberta? Porque tem medo de enxergar o mundo como é.
e de enxergar que são escravos de um sistema, que trabalham 24 horas por dia para ter um prato de comida na mesa e não se revoltarem com o Estado e acharem que o país que eles vivem é o mais maravilhoso de todos. Isso é mito, tá? Eu tenho uma mentira aqui que eu vou te falar que ela é verdade e você deve aceitar como única coisa aceitável da tua vida. E ficar à mercê do que aquele homem te falou e não ir procurar saber se aquilo ali realmente é o que ele está dizendo. E infelizmente a igreja virou isso. O cara está fazendo coisas ali que dá para se ver, mas ninguém quer ver, porque querem que ele continue lá, porque ele é uma figura tradicional da igreja. Você quer um exemplo? Manuel Ferreira, que teve encontros satanistas aí, que teve encontros com a maçonaria, publicamente, mas vai falar para alguém da Assembleia Madureira que o fundador deles é o diabo. Eles não vão aceitar, porque ele é uma figura tradicional, importante para prestigiar a igreja. Como é que Jesus deve se sentir quando ele se vê trocado por alguém miserável, depravado, incapaz, irresponsável pelos seus atos? Como que Jesus deve se sentir vendo ele ser trocado pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua família ou por você mesmo? Está bem escrito lá no evangelho dele: quem amar mais a sua vida, mais seu pai, mais a sua mãe, ou qualquer outra coisa do que a mim, não é digno de mim. Então nós sabemos, pelo evangelho, como que dói para Cristo o diabo ficar levantando no meio do povo essas metáforas, entendeu? Porque elas vão se tornar complexos de Édipo no teu futuro. Abre os teus olhos, não me veja aqui, veja aquele que morreu por você. Tem alguém aí que tenha feito por você o que ele fez? Existe alguém nessa vida, em toda a história, que doou a vida dele mesmo para te salvar? Tem alguém dessa grandeza que você conheça que possa substituir, intermediar a tua relação com Deus? Quem é Maria? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é João? Santos, anjos, segundo eles, miseráveis, para dizer que a igreja nunca teve santos, nunca foi dotada, ou então foi feita de pessoas perfeitas, mas de miseráveis que procuram se salvar em Cristo e serem melhores do que foram lá na história, superarem os seus traumas, os seus defeitos, as suas dificuldades pelo poder de Cristo. Nós nunca fomos em busca de referências dentro da igreja, porque sabemos que todas estas se baseiam em misérias, e só um aqui, entre Deus e os homens, pode dizer a você o que é ser perfeito, ser santo, ser fiel, ao ponto de amar e morrer por você. Eu vou dizer aqui para encerrar aqui. Pior de tudo, sabe o que é, irmãos? É ver esses camaradas em cima de púlpito fazendo o povo cometer besteiras que para Cristo eles não seriam capazes. O cara tem coragem de ir lá, tirar uma privada, entendeu? Abrir a broca, arrancar a privada para levar lá para a igreja como prova de fé. Arrancar uma janela de alumínio, mandar o pedreiro cortar a janela, levar ela, pedir um transporte adequado para chegar lá na igreja e falar: transforme em dinheiro, pastor, porque é meu voto de fé. Vimos os homens cometerem besteiras em nome de homens, pagar indulgências para tirar pessoas do inferno, vestir a meia do pastor para curar o pé, tomar água da Sabesp porque é ungida, ficar que nem um idiota lá, passando o óleo na viga da porta. E querendo ou não, nós já cometemos essa besteira.
e ungir a casa para repreender demônios, não é? Porque segundo eles, o Senhor deu óleo para ungir, para consagrar. Ele deu fé para depositar no filho dele, é diferente. E graça aqui se busca com o joelho no chão, com obediência a Cristo, com a leitura da palavra dele, com santificação, com conserto de vida. Óleo, água, areia não compra a bênção. E esses homens não têm poder para fazer fogo descer do céu. Eles estão roubando até água. Estão indo lá para colocar imã debaixo do relógio e não marcar o quanto eles gastam de água. Para vocês verem como é que eles têm poderes divinos na terra, para roubar a água da Sabesp. Eu acredito até que a igreja precisa de muita água mesmo, para vender garrafa, para o povo levar, para a família beber. Por isso que eu acho que ele foi lá e tentou driblar a numeração do reloginho dele, da empresa dele, e foi para a cadeia, né? Por isso que tem boi no pasto, com o dinheiro da ignorância e da burrice daqueles que congregam com ele, tantos e tantos outros. Aí mesmo no braço tem lá um muro da lamentação, que as tiazinhas que tem roupa para lavar, café para fazer, filho para cuidar, vai lá no braço para ficar de frente com aquela parede, achando que é a porta do céu. Eu acho que outro dia o motorista pensou a mesma coisa, entrou com ônibus e tudo lá. Ele viu a porta do céu e falou: eu vou entrar aqui porque eu vou chegar mais rápido lá. São estas coisas que a gente fica vendo aqui, ouvindo daqui, diz: Senhor, como é que o Senhor se sente em ficar sendo substituído? Muito mal, triste, de saber que há pessoas aqui que estão perdendo a oportunidade de amar quem merece, porque estão à mercê de ideias que não podem ser comprovadas, estão à mercê de adoração e veneração por homens que nunca te fizeram nada. Olha Buda, o que aquele trem fez para todo mundo ir lá, se ajoelhar diante dele. Ele construiu uma China independente, saiu de um guindaste para arrancar aquele gordo de lá. E eles ficam lá. Pastor, o senhor está ofendendo a religião. Não estou pondo em dúvida a consciência de alguns. Minha mãe merece mais do que aquele gordo lá. Eu não sei nem quem é esse cara. Quem é esse cara aí? Me diga aí, quem foi ele? Ah, ele foi um fulano que no ano de 1000 e tantos, ele fez isso, ele falou aquilo. E daí pega a frase que ele falou e vira uma Bíblia para ele. Ele fica falando, toda vez que ele tem um prato, ele fala aquela frase. Porque o fulano falou, porque o ciclano falou, porque o fulano disse. O cara já morreu, já putrefou, já está na terra, já virou osso. E sabe Deus se ele existiu? Não é? É que nem acreditar no amor. Você acredita no amor? Eu não. Quando eu vejo alguém na minha frente, eu faço 8 etapas para saber quem é ele. E lá nas 8, quando acabar, eu ainda vou ficar duvidoso. Só confio em um. Mas quando vê, o olhar, o corpo, o cabelo, a escultura é o anjo. Mas filha, você não sabe quem ele é, mas é ele que eu quero. Mas você não pode pegar uma pessoa, adotar uma pessoa para amar assim, por internet. Mas eu quero. Eu quero. Não é assim? E a mãe desesperada. Quem já passou por isso, levanta a mão. Pai, por favor, vai, levanta a mão, vai ficar escondendo. Ai. Mas filha, mas ele é lindo, é uma foto. Tá? Que passou pelo shopping para dar uma incorporada, tirou buraco, tirou espinha, passou, fez um trabalho para ficar mais ou menos ainda.
e pôs lá no Facebook. O bíceps não é dele, a perna também não, pode ser que nenhuma perna ele tenha, os dentes também não, emprestou de um outro artista, né? Para botar o sorriso. E deu o endereço e o CEP, e ela quer viajar para lá para conhecer o cara. E tem um Fred Krueger lá esperando ela lá, uma serra elétrica, para mandar ela numa mala para você, mãe. Minha mãe, vamos orar, mãezinha. Vai orar, irmã, bota o joelho no chão para o Senhor, tem misericórdia, põe massa cefálica na cabeça dessa menina. Faz ela despertar da ficção, tira ela da novela. Tira ela da televisão, dá alguma coisa para essa menina fazer na vida. Esse menino também. Dá lá uma cartilha para escrever lá. 100 vezes, né? Coisas corretas que ela esqueceu na vida. E o mundo está assim, surreal. O cotidiano sempre é fantástico, sabe como? Mas olha, tá feio a Dilma, o PT, o Lula. Para de ser pessimista. Para de eu ficar ouvindo falar crise. A crise está nas pessoas. Eu já escutei isso. Nas pessoas. O grilo canta, eu falo, não está certo isso. Tem pessimista, mas pelo amor de Deus, o país está sendo governado por bandido. Isso quer dizer que vai dar tudo bem? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ele bota lá para cantar aos domingos. E blém, blém, blém. Vai dar tudo. Mas filha, a coisa está parecendo ficar feia. Não, vai dar tudo. Vamos profetizar. Vai lá, bota lá um capacete militar, uma roupa militar. A Bíblia vira metralhadora e nós viemos aqui acabar com o diabo, entendeu? E profetizar um país próspero. E foi lá orar pela Dilma, inclusive, lá. Pela zebra, né? Só faltou fazer assim, ó. Te dou unção. Entendeu? Ó, irmão, nós estamos cansados de ver papel de palhaço. E tem gente que fica lá. Vai, Satanás. Vai, diabo. Sai. Sai agora. Se não sai pelo bem, vai sair pela bala da fé. Só que ela vai lá para os Estados Unidos e você fica no Brasil, tonto. Agora ela está lá ungindo a bandeira americana, porque a do Brasil ela não quer mais, não deu certo. Vai dar tudo certo. Isso que dá, você que gosta de ficar ouvindo historinha falada por experiências humanas. Nós queremos a verdade que é Cristo. Espada no diabo. Não é metralhadora não, filho. Palavra. Voltando para o negócio namorado, você quer um conselho aqui? Pastor, eu escolhi a pessoa da minha vida. Então bota Jesus no negócio aí que ele vai te mostrar essa pessoa quem é. Vamos ver se ela vai ser a pessoa da tua vida mesmo. Senhor, mostra quem é ele. É batata. Vai vir uma folha daqui até a porta da igreja lá. Da vida dele. Agora você fala, vamos orar para Deus revelar quem é ele? Não. Porque já sabe que o cara é canalha. Não é assim? O diabo também não entra assim. Você quer a verdade, irmão? Então, deixa doer. Porque sai da boca de quem morreu por você. E te ama muito ao ponto de não querer que você seja enganado. Amém ou não? Amém. Mas pastor, a minha família não vai querer. Deixa a família então. Se salva você. Eu não gosto daquele Daniel, mas não é de mim que você tem que gostar. É dele. Eu nem quero que você goste de mim. Porque eu também talvez não goste de você. Vamos gostar dele? Que a gente resolve a parada. Não é? É? Que tem gente que entrou aqui, eu falei, ih! Né? E ele olhou para mim e pensou a mesma coisa. Nossa, que retardado. Olha como ele grita. Daí lá em Cristo a gente resolveu a parada. Não é? Vem você. Para essas experiências aqui, que podem ser comprovadas, vividas, por um Deus que existe. Que a única coisa que Ele precisa de você é o teu coração. É a tua confiança, é a tua obediência. É que nem lá na sexta-feira que a gente foi orar, no meio do mato. A gente saiu de lá com o chão forrado de graveto pegando fogo, né?
Fala disso aí, ó, meus irmãos, isso aqui é resposta de oração, mas não leva graveto para casa que dá câncer. Esse graveto pode te matar no meio do caminho. Porque eu já falo isso brincando, óbvio que eles vão montar um altar para colocar o graveto para acender, porque não quer apagar a luz também, é complicado. Mas é muito bom você viver experiências com Deus fortes, marcantes, verdadeiras, até na disciplina. Não dá espaço para o diabo entrar. E amanhã você vai se ver num labirinto cheio de ideias, sem saber sair de lá. É muito ruim. Que o Senhor te liberte aqui hoje. E Ele venha ser a coisa mais importante da tua vida, porque foi isso que me salvou e me libertou. Amém, Senado? Amém. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.